Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez falaremos, como indicado na nossa última aula, vou deixar aqui, falaremos sobre os processos de integração de pessoas às organizações. E nós faremos isso discutindo alguns procedimentos e resultados esperados desse processo, ok? Vamos lá! Gente, nós vimos anteriormente que a socialização organizacional é um processo amplo em que a pessoa é levada a assumir a cultura da organização e em que a sua própria identidade nesse processo também é transformada. Nós vimos que algumas organizações fazem isso de modo planejado e sistemático, embora outras não o façam ou o façam em diferentes graus de deliberação. Os procedimentos intencionais e sistemáticos para conduzir o processo de socialização organizacional nós vamos chamar de programas de integração ou programas de orientação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, esses programas de integração ou de orientação de pessoas, eles são projetados principalmente tendo em vista os colaboradores iniciantes, recém-chegados à organização, recém-admitidos. Geralmente, as organizações dispõem a esses novos colaboradores um programa de treinamento formal. E esse treinamento ele tem um conteúdo definido, cujo objetivo é oferecer justamente condições de integração e orientação para essa pessoa. Os objetivos de programas como esse, programas de orientação, envolvem, por exemplo, apresentar os atributos variados da organização à pessoa recém-chegada. Envolvem apresentar as tarefas de trabalho a ela, que serão por ela desempenhadas, ajudá-la a perceber os papéis sociais no trabalho que ela eventualmente precisará desempenhar e, claro, indicá-los, definir esses papéis. E, por fim, orientar as pessoas para os processos grupais em que elas estarão posteriormente inseridas, passando para elas valores organizacionais importantes para a orientação desses processos grupais. O foco mais importante desses programas de treinamento para a orientação ou que condicionam a integração do novo colaborador organizacional, eles têm um foco muito importante que é reduzir a incerteza que a gente precisa supor que haverá para um colaborador recém-chegado a uma organização que ele não conhece. Gente, a incerteza no ambiente laboral é algo a ser tratado, é algo com que as pessoas precisam lidar, principalmente aquelas que desenvolvem práticas de gestão de pessoas. Isso porque a incerteza no ambiente de trabalho é certamente um fator de estresse e esse precisa ser diminuído, embora não possa ser eliminado, mas é preciso controlá-lo. Fazendo isso, a redução de incerteza contribui para a diminuição daqueles fatores que prejudicam a motivação e a satisfação. A incerteza no ambiente de trabalho prejudica, compromete a motivação e a satisfação do colaborador. Ela também pode prejudicar, ela pode comprometer a identificação do colaborador com os valores da organização e isso impede a integração dele à organização. Pode perturbar até a saúde das interações sociais em que o novo colaborador deverá estar inserido. E é claro, também compromete, por todas essas razões, a eficiência organizacional como um todo. Por isso é que deve ser tratada a incerteza por meio de programas de treinamento em orientação e de integração organizacional. Essa questão da incerteza, ela é um fator latente, a incerteza, que pode explicar a ineficácia organizacional, assim como a redução da incerteza certamente contribui para a eficácia e eficiência organizacionais. Então, qual é que costuma ser o conteúdo de programas de orientação como esses? Existem 4 grandes áreas que ele precisa cobrir: assuntos organizacionais, benefícios,
oferecidos pela organização, algumas questões de relacionamento interpessoal e os deveres do iniciante. Então, um curso de orientação inicial para os recém-chegados à organização apresenta, é claro, a missão e os objetivos da organização, apresenta as políticas e as diretrizes da organização para que sejam cumpridas, apresenta a estrutura da organização e as suas unidades como maneira de dar a conhecer inicialmente, apresenta aquilo que é o negócio da organização, um determinado produto, um serviço que a organização oferece, vende, negocia, enfim. Mas também vai apresentar regras e procedimentos que são comuns e importantes em ambiente organizacional. E, é claro, fará uma apresentação das instalações da organização e algumas recomendações de segurança, são imprescindíveis. Tá? Esses são os assuntos organizacionais. Mas ela também precisa falar acerca dos benefícios que oferece. Lembre que a gestão de pessoas é uma mediação entre as expectativas da organização em relação aos colaboradores, mas também dos colaboradores em relação à organização. Então ela apresentará, esse programa de orientação apresentará os horários de trabalho, mas também os horários de descanso, os intervalos para refeições, falará sobre os dias de pagamento, as condições em que se poderá realizar adiantamento salarial, os programas de benefícios sociais, como por exemplo plano de saúde ou convênios, enfim, qualquer coisa dessa natureza. Com relação aos relacionamentos, a organização precisará apresentar principalmente os superiores em relação hierárquica com aquele que vem ser admitido, mas também apresentará os seus colegas e os termos em que esses relacionamentos precisam ocorrer dentro das organizações, dentro da organização, segundo a sua política interna. E, claro, fará a apresentação dos deveres do iniciante por meio da discussão das suas responsabilidades básicas, vai oferecer a ele, nesse momento, uma visão geral do cargo, as tarefas específicas relacionadas ao cargo que ele ocupará, os objetivos desse cargo e, é claro, as metas e os resultados que são esperados, para o desempenho dessa pessoa no cargo que ocupará. Alguns fatores são importantíssimos porque vão determinar o sucesso ou não desses programas de orientação. Então, o grau e a qualidade do planejamento de todas as táticas empreendidas pela organização para a socialização e integração dos novos colaboradores, elas serão fatores de grande peso para o sucesso ou não dessa integração. A organização, eventualmente, terá também programas auxiliares de integração, como, por exemplo, programas suplementares de treinamento, se for o caso, para que a pessoa desempenhe um trabalho específico para o qual ela ainda precisa desenvolver certas habilidades e competências. Mas podem ser também programas de tutoria, como aqueles já mencionados, que oferecerão ao colaborador uma pessoa que se encarregará de fazer orientações básicas a ela na medida de sua necessidade no dia a dia. Outro fator importante é o tipo de suporte social que será oferecido pelas pessoas mais próximas dela, que interagirão com ela de maneira imediata, as equipes de trabalho de que ela fará parte, os grupos com os quais estará interagindo. Veja, e as características pessoais do próprio colaborador que está sendo admitido também são fatores importantes para o sucesso desse processo de integração. Então, os valores que a pessoa traz, a sua personalidade, a sua experiência prévia, cada pessoa tem táticas próprias, individuais para aquisição de informação dentro das organizações, pelas quais também se encarregará em alguma medida de resolver e diminuir a sua própria incerteza na organização. Geralmente, os novos colaboradores usam táticas bem específicas, eles observam o comportamento das outras pessoas na observação, por isso tem que estar muito bem alinhado isso. Eles fazem experimentações, eles testam com o seu próprio comportamento a estabilidade dos valores que estão sendo transmitidos a essa pessoa. Inicialmente, eles costumam confiar nos seus superiores, mas não absolutamente. Eles também estão observando superiores, supervisores. Agora vejam, eles buscam primeiro conhecer o grupo de pertença, o grupo ao qual eles estarão mais integrados, com os quais ele
eles de maneira mais próxima interagirão. Primeiro ele conhece o grupo, depois ele vai conhecer mais detalhes sobre as tarefas e os papéis sociais. Essa é a estratégia que ele costuma seguir. E, por essa razão, uma supervisão informal costuma ser a melhor tática para a integração dessa pessoa. A supervisão formal também funciona, ela é formalizada num programa específico, mas ela vai ser, embora ela seja melhor do que nenhuma supervisão, o melhor tipo de supervisão é informal, né? Não ficar em cima da pessoa toda hora. Gente, os resultados que todos esses processos devem produzir, que a gente precisa esperar e pelos quais a gente deve se empenhar, envolvem esperar dos programas em curto prazo redução da incerteza quanto ao papel social, adequação da pessoa ao cargo, né, a integração social, e em mais longo prazo, a satisfação e o comprometimento dos recém-chegados, o baixo absenteísmo e a baixa rotatividade, o bom desempenho laboral nas suas tarefas e, para a organização, uma cultura forte e um clima organizacional favorável. Mais uma vez, gente, espero que tenham compreendido os programas de integração, espero que tenham gostado da aula e, se gostaram, deixem um like. Até mais!